Olá, pessoal, tudo bem? Começa agora mais um X da Questão ao vivo pela TV Câmara São José do Rio Preto. E você pode participar com a gente enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp. O número está aí na tela, ó, é o 99163-7905. E temos também o telefone aqui da redação da TV Câmara, 3214-7766. E o nosso e-mail, gama@riopreto.sp.leg.br. E estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. Estamos lá no Facebook, Câmara Municipal de São José do Rio Preto, e também no YouTube, TV Câmara São José do Rio Preto, onde você também acompanha o nosso programa em tempo real. Aproveita, deixa o seu comentário lá, curta, compartilhe nossas páginas, que é muito importante para a gente. Bom, no programa de hoje, gente, vamos falar da crise na Fundação Casa, né? Onde os servidores estão em greve por melhoria nas condições de trabalho, reivindicam reajuste salarial, aplicação do plano de cargos e carreira, entre outras reivindicações. Um movimento que atinge também Rio Preto. E para falar sobre isso, eu recebo aqui nos estúdios da TV Câmara os agentes de apoio socioeducativo e líderes do movimento, a Rosângela Oliveira Brito e o José Boff, que o José Boff, inclusive, estava em São Paulo, onde ontem o movimento se reuniu aí para reivindicar essas melhorias. Eu agradeço a presença de vocês e vamos lá, o que está acontecendo na Fundação Casa, gente? Nós também que agradecemos por essa oportunidade. E a Fundação Casa de todo o estado está em greve, litoral, interior e a capital, Grande São Paulo. E desde fevereiro, né, Boff, o sindicato, CITCESP, Sindicato dos Trabalhadores da Socioeducação do Estado de São Paulo, enviou a pauta da campanha salarial. E o Estado, o governador do Estado, juntamente com o presidente da Fundação Casa, senhor João Veríssimo Fernandes, não tem atendido a contento. O que ele nos ofereceu é um mínimo abaixo da inflação. Nós pedimos 15%, porque nossas perdas salariais já somam 40% ao longo de anos sem reajuste. Plano de cargo, carreira e salário, que não é executado desde 2017. Nós estamos abandonados, paralisados, porque cada momento é um plano, vai até determinado momento e depois ele para. Aí cria-se um outro plano e os funcionários vão ficando sem ser contemplado. E mesmo nesse último plano que ainda está em vigor, ele é seletivo e excludente, porque a maior parte dos funcionários não são contemplados, porque há um número mínimo de vaga para um número grande de servidores a serem atendidos. Eles vão ficando anos, funcionário com 20 anos, sem progressão na carreira, 15, 10, 20 anos, sem nenhuma progressão na carreira. E isso vai nos desestimulando muito, né? Além da violência física, psicológica, as agressões que sofremos lá dentro. Então, a Fundação Casa não é para qualquer um. A gente fica porque a gente adquiriu experiência, estamos lá há tanto tempo. A maioria tem em torno de 15 a 20 anos para mais, porque faz muito tempo que não abre concurso público para repor pessoal. E a gente vai adoecendo. O descaso do Estado, falta de políticas públicas para o sistema socioeducativo, embora o SINASE, o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, prevê a valorização dos servidores, desses trabalhadores do sistema socioeducativo, e nós estamos ficando cada vez para trás, abandonados. É isso. Só para contextualizar, às vezes, para quem não sabe, a Fundação Casa é a antiga FEBEM, né, que administra os menores infratores, Isso. Tem situações de reclusão, eu não sei o termo correto, fechado, né? Eles ficam internados, privados de liberdade, né? A Fundação Casa é a Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, que teve a sua nomenclatura alterada de FEBEM, Fundação do Bem-Estar do Menor. Teve essa alteração em 2006. Teve melhoria para o atendimento adolescente, sim, na questão da descentralização dos centros, fechamento de grandes complexos, como Imigrantes, como Tatuapé, que ocorreu em 2007, porque isso favorecia as rebeliões. Então, descentralizou, ficou mais próximo da família, melhorou o atendimento, sim, né? Mas, para os servidores, nunca foi bom. Mas ainda quando ingressamos, o salário era
o que nos atraía, né? Era um atrativo. Mas hoje nem isso tem mais, porque eles deixaram de nos valorizar, não aplicam o plano de cargo e salário que existe, tá? Você consegue apenas entrando com ação judicial trabalhista, uns conseguem e a maioria não é contemplada também. E assim vamos ficando, né, Boff? Queria que o Boff falasse um pouquinho, porque recentemente o governador enviou para a Assembleia o reajuste de, acho que em torno de 20% para os profissionais de segurança. Apesar de vocês atuarem numa área social, mas é segurança também, né? E vocês não foram contemplados, então? Não fomos exatamente. Essa é uma luta da categoria, dos sistemas socioeducativos, sobretudo dos agentes de apoio socioeducativo, de serem reconhecidos como da área de segurança pública. E a gente já vem fazendo essa luta em nível federal também para a inclusão da categoria no SUSP, que é o Sistema Único de Segurança, e não somos contemplados. E a gente também veio trabalhando isso em São Paulo, com o governo do Estado de São Paulo, que vem também nos ignorando, e ontem foi a votação desse PL para a inclusão aí para o aumento dos policiais civis e militares de 20%, e a gente sofreu uma derrota porque nós tínhamos uma interlocução com vários deputados do Partido dos Trabalhadores, do PSOL, que propuseram a emenda de inclusão, e a gente perdeu por 29-3 votos, né? Hoje ainda não foi concluída a votação ontem, hoje a promessa é que se aprove esse projeto para incluir. Porque, na verdade, a gente é segurança, né? Porque o trabalho que nós exercemos no dia a dia da socioeducação, dentro das unidades, trabalhando com os adolescentes, é um trabalho que a gente, nas situações que envolve conflito, você é obrigado a fazer a contenção dos adolescentes, né? E aí você tem que ter técnicas e preparos de segurança para fazer a contenção. Mas esse governo do Estado de São Paulo, ele vem insistindo em não valorizar a categoria, embora foi promessa de governo dele, de valorização dessa categoria, como disse bem a Rosângela, que já vem há anos de vários governos, sobretudo nesses últimos 20 anos, de descaso, de não reconhecimento, de não valorização. Só para você ter uma ideia, quando a Rosângela falava, lá nos anos na década de 80, quando foi que eu entrei na fundação, um agente de segurança, de apoio socioeducativo, ele iniciava no trabalho ganhando, em média, lá 10 salários mínimos. Hoje não chega a 2 salários mínimos. Dá 1 salário mínimo e meio de início de carreira. Então, para só ter uma ideia de quanto que foi desvalorizado, né, por não ter também um plano ao longo desse período de carreira que realmente valorizasse o servidor. Tá? Então, isso vem acontecendo há anos, né? É claro que a gente fala que não é desse governo, que esse governo está começando, mas é a hora de começar a dar atenção para esses servidores, porque nós desenvolvemos um trabalho para a sociedade de extrema relevância, porque nós estamos lidando lá dentro do sistema com adolescentes que a gente fala que é o último estágio dele. Quer dizer, quando tudo não deu certo nas políticas públicas, desde lá da educação infantil, né, até o ensino médio, aí só restou para ele a Fundação Casa. E é a última chance ali dele recuperar e não virar um adulto criminoso. Exatamente. Dizer isso, né? Porque nós temos aí, se ele não conseguir transpor essa situação do conflito com a lei, a gente fala que dali ele tem outro caminho, que é o sistema penal de adulto, né? Porque ainda nós estamos no socioeducativo. E eu gostaria de ressaltar aqui uma fala que a gente teve na mesa de conciliação com a presidência, que é a executiva da Fundação Casa, João Veríssimo, quando ele falava que o sistema socioeducativo do Estado de São Paulo hoje é uma referência para o Brasil e para o mundo. Mas eu disse para ele que esse sistema só é referência porque nós, que somos trabalhadores lá no dia a dia, nós servidores da Fundação Casa, nós estamos lá executando nosso trabalho com compromisso, com ética, com profissionalismo, né?
Agora, só que do outro lado, não dá para você ser referência quando você não valoriza os seus profissionais. Hoje, o capital humano da Fundação Casa é o que mais tem de importante. Qualquer gestão pública tem que valorizar, porque senão o sistema não anda. E nós temos hoje uma categoria que, além dela estar ainda adoecida, como a colega disse, nós temos uma categoria também que está envelhecida. Né? Há quanto tempo não tem concurso para essa área? O último concurso foi em 2014. De lá para cá já não tem. E nós tivemos uns 10 anos aí já. Uns 10 anos. E nós tivemos, no último governo, um desmonte da fundação, com fechamento de mais de 40 unidades. E foi implantado um plano de demissão incentivada. Então, muitos servidores saíram com a programação de incentivo, para receber um incentivo, saíram. E só que esse quadro não foi reposto. Então, nós trabalhamos hoje, embora a presidência da Fundação Casa fala que nós estamos com efetivo e completo, mas temos um número de servidores que estão afastados. Né? Por exemplo, a última unidade que fechou agora, né, esse mês de abril, foi o complexo Raposo Tavares, que é um complexo antigo no sistema socioeducativo do Estado de São Paulo. Então, ele até usava uma referência por que ele fechou, porque lá tinha 70 funcionários e 25 adolescentes. Mas, na verdade, se você for pegar desses 70 funcionários que realmente está trabalhando efetivamente no trabalho com os adolescentes, não é mais de que 20 servidores. Então, porque nós temos muitos funcionários adoecidos, muitos funcionários que estão reabilitados também, que não entram no pátio para trabalhar com os adolescentes. Então, a gente coloca essa discussão para o presidente, que ele precisa rever, porque ele falou que nós, como servidores, inclusive do sindicato, que a gente estava usando de má fé a não, como chama, colocando dados falsos, mas não é falso. Esse é um dado que o próprio sindicato fez um levantamento, e a gente apontou isso para a presidência, porque hoje nós temos, no dia a dia mesmo, com essas condições de trabalho que são colocadas dentro da fundação, uma média de 13 adolescentes por servidor. Por servidor. E quando o SINASE traz aqui a Lei Federal do Sistema Socioeducativo Nacional, traz que a média é de 5 servidores, 5 adolescentes. Mais que o dobro, tá? Mais que o dobro. Por exemplo, eu mesmo que sou agente socioeducativo, nós trabalhamos até o ano passado, no período noturno, com 2 agentes cuidando de 25 adolescentes. Agora que chegou um número novo de agentes, que foi para o efetivo foi para 16, que a gente tem um número maior, mas durante mais de 10 anos, nós ficamos cuidando com 2 agentes aqui na Casa Semi-Liberdade, na Avenida Santa Cruz, no período noturno, só 2 agentes. Né? E tivemos muitas situações de conflito de adolescentes que têm um grau de envolvimento crônico na prática do ato infracional, comprometimento, né, com as situações aí de Rio Preto. E especificamente em Rio Preto nós temos uma situação que é diferenciada do resto do estado, que é a história das guerras dos bairros. Eu ia até perguntar isso, que eu recebi uma pergunta aqui, perguntando dos conflitos entre bairros por ponto de venda de drogas. O que isso influencia aí os servidores? Muito. Está bem acentuado, tanto lá dentro, que a gente tenta conter na medida do possível. São gangues, né? De bairros diferentes. Gangues. É mais ou menos assim, como se eles lutassem por território de pontos de droga. Então, tem os bairros que são associados e tem os bairros que eles são contra um ao outro. E eles vão se aniquilando. Hoje morre muito mais jovem, adolescente, em conflito entre eles, do que em conflito com a polícia, por exemplo. Então, é lamentável que tantos jovens percam sua vida assim. E para nós, que somos agentes de apoio socioeducativo, junto com o pessoal da enfermagem, nós temos que conduzir esses adolescentes, além do psicossocial, para acompanhar em pronto atendimento, em CAPs, que tem muitos lá que fazem uso que fizeram uso de substância de entorpecente, e hoje eles têm que fazer uso de medicação psicotrópica.
Então, nós temos que fazer, somos nós, socioeducativos, juntamente... Faz a escolta mesmo, vamos dizer. Isso, Né? nós fazemos o acompanhamento, a escolta, e não temos segurança nenhuma. Porque se alguém de lá, da comunidade, vê e faz um contato com outro ali, o menino pode ser alvejado lá e quem estiver acompanhando também corre esse risco. Então, é muito, assim, sério isso. Na medida do possível, são feitas algumas transferências para outros centros, como o Lins, que faz parte aqui da nossa regional, Divisão Regional Oeste, mas muitos são daqui. E nós temos muitos meninos também problemáticos, meninos psiquiátricos, meninos que usaram tanta droga que já tem um comprometimento psíquico. Aí, como que a gente cuida disso? Não é um só. São vários. E a gente não tem saúde mental para isso, porque eles nos esgotam. A gente sai de um plantão de 12 horas esgotado, perdendo até referência de tempo e espaço, de tanto que eles nos sugam. É conflito o tempo todo entre eles, às vezes com a gente, às vezes com a coordenação, às vezes porque não quer assistir aula. Eles acham que eles não são obrigados, mas por lei eles são, porque a medida socioeducativa ela é pedagógica, então exige que o adolescente em cumprimento de medida socioeducativa façam os cursos da área cultural, da área profissional e a educação básica que é oferecida pela Secretaria Estadual de Educação. Mas olha, é uma dificuldade. Uma rebeldia, né? Nossa, eles batem a cabeça na parede, batem a cabeça no chão, que não querem participar. E aí você tem que conter essa situação, porque tenta dialogar, eles não dialogam, até que, no limite, você tem que conduzir a um hospital psiquiátrico para tomar medicação e controlar. Mas isso não é uma vez ou outra, é frequentemente. Ultimamente tem sido essa a nossa rotina. E isso nos causa adoecimento, tanto nós da segurança, quanto o pessoal do psicossocial, assistente social, psicólogo, pessoal da enfermaria, porque chega um momento que o que fazer? Porque tudo que estava ali dentro do centro foi feito. Aí você tem que buscar ajuda externa. Eu queria que vocês falassem um pouquinho da estrutura, quais os equipamentos que a Fundação Casa tem em Rio Preto e como que funciona essa hierarquia, porque vocês são agente de apoio socioeducativo. Aí vocês falaram agente também, que eu imagino que são da segurança propriamente dita. Quais são as escalas de organograma, assim, quais os profissionais que atuam? Eu sei que tem uma unidade que é fechada, né, que é internação mesmo, fechado. Tem essa semiaberta aqui da Santa Cruz, né, que parece que tem um grau bastante bom de recuperação, que o Boff estava me dizendo, mas que essa precariedade pode comprometer esses índices bons aí, pelo menos você me falava, 40%, 50% de recuperação, né, Boff? Hoje a Fundação Casa, ela dividiu o sistema socioeducativo do Estado de São Paulo por complexo, né? Então, aqui nós temos na região de Rio Preto o complexo Rio Preto, que agrega a Casa Rio Preto e a Semi-Liberdade, e também temos uma unidade Mirassol, tá? E aí nós temos hoje, né, até fiz esse levantamento, está em torno hoje de 120 funcionários dessas três unidades. E quantos internos nessas? Hoje está em média de 35 adolescentes, no caso, né, Rio Preto. Na Semi-Liberdade está em média de 14 adolescentes e Mirassol também está na média de 35 adolescentes. E Casa Rio Preto, 30 na provisória e 38 na internação. Isso, tem essa estrutura. Aí nós dividimos, aí tem os profissionais, que já falamos, somos servidores do sistema socioeducativo aqui da região, e nós estamos divididos na área pedagógica, a área psicossocial, a área de enfermagem, a área administrativa, a área operacional, né, que a gente distribui, então, e a área de segurança, tá? Então, nós estamos distribuídos nessa organização, que é o organograma. E na hierarquia, nós temos cada centro, cada casa, né, que eles chamam de centro de atendimento socioeducativo ao adolescente, nós temos a figura de um diretor ou diretora, diretor do casa, depois vem em seguida o cargo de encarregado técnico, que cuida da área do psicossocial, mas que está abaixo da direção. Depois tem os encarregados de área, encarregado administrativo, coordenador pedagógico e os coordenadores de segurança, que são, em sua base, agentes de apoio socioeducativo. Os agentes de apoio socioeducativo são seguranças.
São segurança. Que no caso são vocês. Somos nós, porque eu ingressei como agente de segurança. Depois a fundação mudou a nomenclatura em 2009, salvo engano. Houve a mudança. Ela vai sempre mudando. Para quando a gente é segurança, a gente deveria ter o direito ao adicional de periculosidade. Vamos tirar o segurança para não contemplar aí essa categoria. É assim, ela vai mediando, fazendo o possível para não reconhecer nenhum direito, mesmo que ele esteja previsto em lei, como é o caso de quinquênio, adicional de insalubridade, periculosidade, tudo você tem que reivindicar mediante ação judicial trabalhista, né? E aí vocês têm conseguido, perante as ações? Alguns conseguem, outros não, mas o ideal, já que temos direitos, seriam que todos recebessem, né? Além da execução do plano de cargo e salário, um reajuste real, não apenas a correção da inflação. O que foi oferecido esse ano foi 5,75%, o que não repõe nem a inflação do período. E nós reivindicamos 15%, né? O plano de saúde também foi uma conquista dos trabalhadores ao longo dos anos. E antes tinha um subsídio coberto pela maior parte pela Fundação Casa. E ao longo dos anos, o que ela fez? Ela foi retirando a cota dela, a participação da instituição, e passando isso aos trabalhadores, aos servidores, de forma que compromete muito o nosso rendimento, nosso salário, para pagar o plano de saúde, que agora ainda tem a coparticipação. Né? Algumas pessoas têm doenças crônicas que adquiriram, porque quando nós entramos, nós éramos novos, né? Estamos aí 20 anos, como diz, os trabalhadores estão envelhecendo, abre concurso, enfim. E aí parece que por conta disso, né, de muitas pessoas aí precisando do plano, ele vai atingindo a coisa e aí o reajuste veio muito alto, que é um dos itens da pauta. 26% está previsto, né, Boff? E todo ano tem esse reajuste alto, que compromete muito a nossa saúde financeira. Qual que é a situação do movimento hoje? Há quantos dias vocês estão parados? 15. E qual é a situação hoje? Essa reunião ontem em São Paulo, parece que teve uma reunião no TRT ali para... Então, hoje nós entramos no 15º dia de greve. A greve foi decretada no dia 3. Nós tivemos antes 2 reuniões de conciliação com a juíza do TRT, no sentido que a fundação melhorasse a proposta que ela apresentou, que era 5,72 de aumento, e coincidência no vale de refeição e no tique refeição. E ela ela nos trouxe depois ampliou os atores na negociação, que foi a Casa Civil, o Secretário de Justiça, e a CPS, que é a Comissão de Política Salarial do Governo, que melhorou um pouco essa proposta, que foi para 6%, e também a proposta de aplicar a avaliação para os casos dos servidores elegíveis em 2017, nos próximos 3 meses, e 18 meses colocar em dia esse plano de cargo e salário que está atrasado nas avaliações. E isso foi levado para a categoria numa assembleia no dia 3 de maio, e a categoria decidiu, pela greve, não aceitar. Né? Então, nós entramos hoje no 15º dia, e a Fundação antecipou a sua defesa ao TST, ao TRT, com relação, pedindo aí o julgamento da abusividade da greve, o desconto dos dias parados, e também, ela também pediu a retirada da cláusulas sociais do nosso plano de cargo e salário, que foi também uma conquista nos últimos acordos coletivos, que se tornou cláusulas pré-existentes, né, que não pode ser tirado do acordo coletivo. Então, ela pede isso. E, a partir daí, então, os advogados do sindicato, dos jurídicos, se debruçaram em fazer o estudo, a contra-argumentação, e ontem foi o último prazo para que nós apresentássemos a defesa do sindicato, da categoria, ao TRT2. Então, nós fizemos uma manifestação no Voo MASP, na Avenida Paulista, que é o coração de São Paulo. Né? A gente conseguiu reunir lá mais de 1.000 pessoas. Tudo funcionário todos servidores da Fundação Casa. E depois nós seguimos numa passeata, até o TRT2, que o prédio hoje está em reforma, mas eles estão funcionando na Barra Funda. Mas o nosso objetivo ontem foi chamar essa atenção para esse julgamento, para que o juiz do TRT olhe com carinho essa categoria
né? E a nossa greve é legal. Por que a nossa greve é legal? Porque nós estamos fazendo uma greve pacífica, né? Sem desordem, sem, né, bagunça. Nós estamos reivindicando aquilo que é direito nosso, né? Porque nem a inflação nós tivemos, que é 6,7%, que foi o INPC de reajuste. Que nós estamos brigando ainda é por reajuste de acordo com a inflação. Porque o aumento que a gente quer mesmo é os 15% real, e também as perdas, a reposição das perdas salariais. Ao longo dos anos, imagino, acho que a Rosângela falou 40% de perda, né? Que o sindicato indica. Exatamente. Então, assim, cada dia nós ficamos mais pobres, né? Enquanto categoria. Nosso poder de compra, nosso salário já não compra mais aquilo que a gente comprava nos últimos 2 anos, 3 anos, que está sendo corroído aí pela inflação. Então, que na nossa situação, nós decidimos, fizemos essa manifestação, e continuamos em greve. Continuamos em greve, aguardando nos próximos dias, que a gente acredita que até a próxima segunda-feira, o TRT julgue a nossa greve. Até segunda-feira, Até segunda-feira. Como é que está a prestação do serviço? Porque se vocês estão parados, quem que está cuidando desses adolescentes? Eles vêm sendo prestados... Deve ter um mínimo trabalhando de servidor, sim, né? Tem um percentual aí, né? trabalhando, e também são convocados aqueles cargos em comissão, os coordenadores da Fundação Casa, eles são todos cargos de comissão, assim como todos os cargos de gestores na gestão executiva, né, são todos cargos em comissão. Então, eles é que estão se desdobrando, trabalhando aí 10, 12 dias direto, né? Então, estão exaustos. Porque também é um serviço 24 horas, sim, né? Não deve parar funciona nunca, 24 segunda horas. a segunda, né? Estão também sobrecarregados para poder manter a rotina. Os adolescentes estão estudando, tendo as aulas normalmente, tendo os cursos profissionalizantes, que estão aqui do São José do Rio Preto, Senac. Eles estão, na medida do possível, mantendo enquanto nós estamos parados. E alguns servidores estão revezando. Nós estamos direto. Quando você colocou a questão do índice, né, de recuperação dos adolescentes, né, nas duas modalidades... Fala um pouquinho de como é o trabalho, o que esses adolescentes têm de atividade. No dia a dia, então, eles têm uma rotina que começa logo cedo, pelas 5, 6 horas da manhã ao despertar, né? 10 para 6. 10 para 6 ao despertar. Isso tanto fechado quanto o semi-liberdade. Aí eles têm as obrigações e os deveres que faz parte da pedagógica, né? Rotina pedagógica deles, que é a organização dos ambientes dele, dos quartos, do ambiente de limpeza do centro. E a partir daí depois é servido um de jejum, que é o café da manhã. Eles que fazem limpeza, tudo. Isso. Na parte interna cabe a eles, né? Ali dos dormitórios, do espaço socioeducativo que é usado por eles, são eles. Mesmo porque a gente não tem profissional para isso. Operacionais, que são os responsáveis por fazer a limpeza ali do centro, nós tínhamos 7, né? E eles foram aposentando. E saíram, foram transferidos, outra morreu, faleceu, né? E hoje nós só temos 2 senhoras, uma para cada plantão. Então, são elas que fazem a lavagem das roupas, montagem dos kits de roupa, limpeza da parte administrativa, e mesmo assim não dá conta, porque é muito serviço para apenas uma servidora por plantão. Elas trabalham em plantões de revezamento. 36. Isso, 12 por 2, 2 por 2. Aí, café da manhã, aí tem aula. Tem. Aí eles vão para... As aulas aqui no Casa Rio Preto, falar para o Casa Rio Preto, são todas concentradas no período da tarde, as aulas, a educação formal. De manhã, eles vão para a formação por volta das 7h30, o de jejum é por volta das 6h30, e 7 horas já estão todos prontos, fazem higiene bucal, tudo em ordem, deixa o seu dormitório tudo arrumado, e a gente conduz para um pátio, que é onde distribui as atividades, né? E ali, a depender dos dias da semana, tem os dias de atividade de esporte obrigatória, salvo engano, terça e quinta, né? Tem atividade esportiva. E nos demais dias tem cursos profissionalizantes, cursos da parte cultural, né, Cid?
E depois, quem foi para o esporte tem o banho, né? Tem a higienização corporal. E, em seguida, geralmente os cursos vão até por volta 11, 11h30. Aí eles já fazem a pausa para o almoço. Depois do almoço, eles retornam para o dormitório, fazem a higienização, necessidades fisiológicas, embora também tenha ali no pátio os banheiros para eles usarem. E descansam um pouquinho, aí às 13 horas eles vão para a sala de aula. Tem turma que as aulas vão até às 18h35. Aí já encerram, vão para os dormitórios, fazem procedimento de revista, conferência de todo o material. E durante a semana o plantão noturno serve jantar. À tarde tem os intervalos da escola, que tem o lanchinho também. De manhã tem o lanche, por volta das 9 horas, 9h15 da manhã. Então, assim, os horários deles são bem regradinhos, tem uma disciplina bem organizada. No caso do semiaberto, dorme em casa, é isso? Não, o semiaberto ele pode falar porque ele é do semiaberto. Dorme lá. Isso, dorme lá. Dorme lá. Aí, os finais de semana, quem não teve nenhum ato, nenhum comportamento. Um ato de rebeldia. Isso, aí pode ir para casa, senão fica lá. Fica de castigo. Exatamente. Isso, perde o direito, né? E fala um pouquinho do perfil desses jovens, idade, perfil de família. Perfeito. Então nós temos essas duas medidas aqui que nós temos na nossa região, Rio Preto. É a internação, que é a privação de liberdade, que está prevista no Estatuto, e a semiliberdade, que são medidas socioeducativas, né? E na semiliberdade, ela tem um diferencial, assim, que o adolescente, ele não está privado 100% de liberdade, né? Ele vai para a semiliberdade. Durante o dia, ele tem uma agenda pessoal que ele é obrigado a cumprir, que é de escola, de cursos, de lazer, né, cultural. E durante a noite, eles voltam para casa. Algumas atividades desses adolescentes externas são monitoradas, né, como, por exemplo, acompanhamento numa atividade cultural, numa atividade esportiva, de lazer. Né, essas são acompanhadas pelos agentes de apoio socioeducativo. Recentemente, nós conseguimos suspender algumas com relação a essa situação das guerras em Rio Preto, que nós tínhamos uma atividade de física, de caminhada na represa, e também de lazer no bosque, né, no Eldorado, em razão dessa guerra. Mas então é grave o negócio, chega ao ponto de ter ataque assim planejado. Exatamente, em razão de preservação da integridade física, da segurança dos agentes, nós conseguimos, depois de uma reunião com o regional nosso, que fica em Marília, mudar essas atividades, né, para poder não colocar em risco essa integridade dos servidores e também do próprio adolescente, né, porque a gente também tem que estar cuidando da integridade deles. Se você está junto, corre o risco dos dois sofrerem algum atentado, né? Então, essas atividades foram suspensas. Isso aí, a grande parte das atividades eles estão conseguindo fazer sozinho, que é para a escola. Aí o monitoramento é feito à distância. A escola é no próprio prédio onde eles estão? Não, eles vão na escola da rede, né? Escola da rede ensino normal, formal. Mesmo. Para a semiliberdade. Para a semiliberdade. Agora, na internação, a gente tem uma escola vinculadora, onde os professores dessa escola se dirigem até o centro de atendimento e lá tem um prédio escolar. Entendi. Todo o material escolar é cedido, vem da Secretaria Estadual de Educação e os professores usam, os professores da rede estadual. Eles dão aula lá. Aí na semiliberdade, eles chegam domingo à noite. Se eles tiverem uma semana, né, que eles cumprem com a agenda pessoal dele, questão de disciplina, eles vão para casa no final de semana. Geralmente, sexta-feira, no final do expediente, eles são liberados para a família. Aí eles têm esse compromisso de voltarem. A família traz ele de volta no segunda-feira, domingo à noite. Domingo à noite, por causa da agenda que começa cedinho na segunda-feira. Tá? Então, são nesses casos. E aí, a taxa de recuperação, claro, quanto mais a medida ela é mais aberta, ela tem uma possibilidade maior. Né? A gente já teve, a última estatística que a gente teve, na verdade, foi da gestão do governo passado, da Berenice, que foi a presidente, que ficou aí em torno de 60% para os fechados, que é a privação de liberdade,
e chegando aí ao índice 75% na semi-liberdade. É bem alto, né? Eu achava que era até menos. Exatamente por causa que a gente não discorda da presidência quando ele diz que é uma referência para o país, em razão da descentralização. O resultado é bom, né? É Mas bom. as condições é que são... Porque a partir da aprovação do SINASE em 2006, houve como diretriz do SINASE essa descentralização do adolescente ficar mais próximo de família e unidades menores do que aqueles grandes complexos, como era o Tatuapé, Raposo Tavares, imigrantes, né, que a gente tinha muitos conflitos naquele período. Né? A maior índice o pico da crise no sistema socioeducativo do Estado de São Paulo foi no ano de 2000, né, quando o governador Mário Covas tomou essa decisão de promover a descentralização e desativar o complexo Tatuapé, que é onde se concentrava o maior número de adolescentes. Que era muita rebelião e também caso ao contrário, né? Caso de tortura, Exatamente. Enfim, muita coisa assim. Né? A gente não nega que houve uma melhoria no sistema, até por causa do nosso compromisso de servidores, que foi ampliado o concurso, muita gente nova veio, né? Mas, porém, tem esse desafio, que acho que o grande gargalo hoje do sistema é os recursos humanos. E a Fundação não está conseguindo responder essa necessidade de reconhecimento, de valorização. Só para você ter uma ideia, a presidência desconhecia esse dado, que nós temos servidores, sobretudo na área operacional, que ganham menos de um salário mínimo. Não no salário mínimo estadual, que é maior do que o federal. É menos que um salário mínimo federal. Mas pode isso? Não, é inconstitucional. É absurdo isso. Porque não atualizaram, né? Não teve atualização, não chegou a corrigir. Se nós ganhássemos pelo número de salário mínimo de quando ingressamos... O salário mínimo hoje é 1.302, aí o governo Lula fez um reajuste, né? Agora para 1.320, né? Então, mas aí não tem como, a não ser a defasagem, possível, né? né? Trabalha para comer, né? Sim, e pagar combustível, né? Nós ainda somos aqui de São José do Rio Preto, mas tem pessoas que viajam 100 quilômetros para vir, 100 para voltar, 200 quilômetros. A gente sabe de casos de trabalhadores de outros centros, dessa regional e de outros, que as pessoas têm que decidir, ou ela vai se alimentar durante aquela semana, ou ela vai por combustível para ir trabalhar. E aí, onde fica o adoecimento? Ela gostaria de ir, mas ela não tem condição de pagar pedágio, de pagar o combustível, que tudo subiu, e nosso salário não foi ajustado para que a gente pudesse manter nosso poder de compra e nossas necessidades. Eu gostaria de falar sobre a equipe de referência, que é assim muito importante, que quando nós ingressamos na Fundação não tinha. Essa equipe de referência é onde um profissional de cada área ali acompanha o adolescente. Então, ele tem um acompanhamento bem individualizado. Nós temos um profissional do socioeducativo, que somos nós da segurança, para falar sobre o comportamento dele ali no dia a dia, como que ele está agindo, se está cumprindo ou não, se ele respeita as normas, disciplina. Tem um do pedagógico, que vai acompanhar o desenvolvimento dele na escola, nas atividades culturais, nos cursos profissionais. Do psicossocial, que acompanha a saúde psicológica dele, e o assistente social, que é muito importante, assim como todos, porque busca a formação do vínculo, porque muitos jovens estavam morando em condição de rua, desvinculados da família, então eles buscam fortalecer esse vínculo afetivo e familiar. Também a questão dos documentos, muitos jovens não têm, perderam os documentos ou nem têm, e aí eles buscam a retirar esses documentos no poupa-tempo para que ele possa exercer a cidadania. E também um referencial da saúde, que acompanha o quadro clínico dele, como que ele vem se mantendo, se ele é um menino muito queixoso, se ele tem algum problema de saúde. Então, a gente faz um acompanhamento muito bom, coisa que não havia na FEBEM, né? Na Fundação Casa, melhorou muito, assim. A gente tem que trabalhar num contínuo de sempre melhorar, mas para o atendimento da medida socioeducativa para os jovens, melhorou muito, né? Assim,
podemos melhorar ainda mais. Sim. A gente faz o nosso melhor, porque os servidores são dedicados. Cada um no seu limite, na sua condição, ele busca fazer o seu melhor. Mas o que a gente não tem é o reconhecimento por parte do Estado, do trabalho relevante socialmente que nós executamos, né? Assim como outras categorias, como os professores, cabe citar. Imagino que a maioria desses internos é por causa de droga, tráfico de droga. Quais são as infrações mais recorrentes aí? O último dado, você pode me atualizar caso eu... a gente tinha lá uma estatística que em torno de 70%, 73% era tráfico de drogas, né? Homicídio um pouquinho maior, em torno de 20%, né? E os outros se dividiam em fatias menores. Perfeito. É isso? Na verdade, assim, houve uma mudança nesse perfil em razão de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que decidiu de não mais apreender o adolescente por tráfico como aqueles casos pequenos, leves, com pequena quantidade, né? E aí tem razão de dizer assim, que a população, a partir de 2016 da Fundação, ela veio diminuindo. Nós tínhamos, em 2016, 9.600. Vou aprender qualquer tráfico de negócio, precisa... Exatamente. 1 milhão de adolescentes. Eram 9.600 adolescentes no sistema socioeducativo do Estado de São Paulo. Esse número hoje foi reduzido pela metade. Nós estamos com o último dado agora de março, de abril, foi 5.000 adolescentes. Né? E até em razão disso que houve esse plano de demissão incentivada pelo Estado, porque hoje alega que hoje estamos em termos de quase 11.000 servidores. Apesar que o governo não conseguiu atingir a sua meta, que era 1.500 servidores que aderisse aí o plano de incentivo, né, voluntário. Demissão. Né? Demissão voluntária, né? Então, esse perfil dos adolescentes vem diminuindo, tem essa maior incidência do tráfico. São garotos que são recrutados desde aí dos seus 11 anos de idade, de 12 anos, para vender droga, para ser aviãozinho, né? Aí que vem depois o furto, né? Furto qualificado, e depois vem aí o último, que é o homicídio, né? Que essa taxa é bem menor em relação a outros crimes, claro, né? Vocês falaram do governo que está começando. O que vocês têm sentido desse novo governo, depois de quase 30 anos de PSDB, um novo governo, um novo grupo? Mudou alguma coisa? Melhorou? Piorou? A mesma coisa? Na verdade, assim, nós da categoria, nós começamos antes da eleição uma conversa com todos os candidatos, né, que estavam disputando aí a eleição para o Estado de São Paulo. E esse governo assumiu um compromisso com o sindicato, né, entregou uma proposta para o plano de governo dele. Ele assumiu um compromisso, inclusive ele tem isso gravado em vídeo, né, de valorização e reconhecimento dessa categoria. Só que o discurso e a prática são diferentes, né? Um governo que nós declaramos a greve dia 3 de maio, e esse governo estava com uma agenda de viagem para os Estados Unidos, e ele não mudou essa agenda para dar uma atenção para a categoria. Então, a gente não está tendo valorização nenhuma, não tem nenhum reconhecimento. Deixou aí o presidente da fundação, que não nos recebe. Nós tivemos... Quem que é? Você falou o nome? Desculpa. João Veríssimo. João Veríssimo. Que é um juiz aposentado, né, da cidade de Mauá, que foi nomeado aí com indicação do Kassab, que é o chefe da Casa Civil, né, e que não tem dialogado com nós desde o dia que a gente já decretou a greve, né, e que radicalizou, e por isso que a greve, o único caminho que a juíza teve de conciliação foi para a judicialização dela, né, que hoje está nem na justiça teve acordo, nem na justiça, não teve mesa de conversa. Embora houve uma insistência da justiça para que houvesse um aumento aí que atingisse a casas aí dos 10%, com escalonamento de aumento percentual, 6 agora, 2 depois, 3 depois. Nem assim não houve. E não restou alternativa para a juíza, isso dito em mesa de conciliação, a judicialização da greve para julgamento.
porque não se resolveu, chegou ao acordo, né? Então, esse governo ele não está mudando a forma de tratar a categoria, ele continua, né, como os outros governos, embora pediram para a gente que a gente desse tempo para esse governo, que ainda está em processo de transição, mas até quando nós vamos esperar? Né? É uma questão de urgência, nós já estamos aí no limite. No limite, né? No limite. Bom, gente, tá aí então a Rosângela Oliveira Brito, José Boff, eles são agentes de apoio socioeducativo da Fundação Casa, fundação que está em greve aí desde o dia 3 de maio em busca de melhores condições de trabalho e melhores condições salariais. Quero agradecer vocês, quero dizer que o espaço está aberto para o governo, caso queira se manifestar, estamos aqui aberto para dar a versão do governo. E se quiserem falar mais alguma coisa, fica à vontade. Eu acho que tudo já foi exposto. Agradecemos muito por essa oportunidade, por esse espaço, que é importante a sociedade saber e conhecer sobre o nosso trabalho e por que estamos em greve, né? E obrigada. Exatamente. A gente quer agradecer o espaço aí pela TV Câmara, de nos acolhermos aqui e poder realmente ter esse momento para explicar por que a gente está em greve. Porque muitas vezes a própria população não entende o nosso trabalho, né, e tem uma visão muitas vezes distorcida. Às vezes acho que porque é servidor é rico, né? É rico, exatamente, né? E também aquela visão de que muitas pessoas acham que o adolescente está na Fundação Casa e que nós maltratamos eles, né? E não é isso, nós somos profissionais, né, nessa área de pedagogia, psicossocial, psicólogo, né, agente de segurança. E é importante ver esse movimento que esses servidores eles vêm buscando ao longo dos últimos 20 anos se qualificarem, se especializarem. Só para você ter uma ideia, na área da socioeducação, eu tenho 3 especializações, né, que a gente foi por conta própria, né, buscar para poder melhorar esses serviços prestados para a sociedade. Não porque o governo deu, né? Porque há esse compromisso, como a Rô colocou aqui, da gente qualificar esse trabalho melhor, né? E saber o que a gente está fazendo, né? A gente está lá para fazer um trabalho educativo, socioeducativo. E também nas outras áreas de serviço, o pessoal sempre está buscando melhorar essa qualificação, né? Esse preparo para poder dar conta do dia a dia da socioeducação. Então, esse é o nosso compromisso. Né, nós não somos... Hoje a gente tem que mudar essa visão. No passado até tinha lá nos anos 80, não se investia em formação. E hoje tem essa preocupação de melhorar esse recurso humano que está trabalhando na ponta, direto com o adolescente. E é esse servidor que está lá no dia a dia, né, do chão de pátio, que precisa ser reconhecido e valorizado. Sem dúvida. É isso aí, gente. Essa edição do X da Questão fica por aqui. Se você quiser rever esse programa, ele será reprisado logo mais às 8 horas da noite e amanhã às 7 horas da manhã e depois ao longo da programação. Mas desde já está disponível nas redes sociais, está lá no YouTube e também no Facebook. Lembrando sempre que você pode enviar mensagens para a gente com sugestão de pauta, de entrevista, reportagem, só mandar para o nosso WhatsApp, e todas as informações aqui da Câmara você encontra no nosso site, oriopreto.sp.leg.br, e no nosso aplicativo Processo Legislativo Digital. É isso aí, o programa de hoje teve os trabalhos técnicos dos cinegrafistas Eude Russo e Wagner Bueno, o GC do Thiago Zatti, o controle mestre do Fernando Giroldo e o áudio do Israel Heleno de Castro. Valeu, gente!